Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais uma novidade. Na semana passada, o secretário-geral do grupo libanês Hezbollah foi assassinado numa ação aérea no subúrbio de Beirute, no bairro de Darria, em Beirute, com 80 bombas, algumas bombas anti-bunker, que vão colapsar ali quase 7 prédios e atingir o local onde o secretário-geral estava reunido com a turma, né, vamos falar assim, os principais dirigentes do Hezbollah, de agentes iranianos que estavam organizando ações contra Israel. Hoje nós vamos analisar essa questão e também pensar e avaliar uma outra questão que está hoje aparecendo em vários grupos, em várias fontes de notícia, que são as primeiras incursões por terra de Israel ao sul do Líbano. Então, nesse sentido, o que nós temos para discutir na nossa sessão de hoje é o assassinato de Hassan Nasrallah e o início da Terceira Guerra do Líbano. E por que o início da Terceira Guerra do Líbano? Justamente porque o assassinato do Sayed Nasrallah gerou um efeito surpresa, gerou um momento de desorganização na cadeia de comando tão grande, preparando então para uma terceira fase, né? A primeira fase foi a ação com os pagers, a segunda fase, mais de uma semana de bombardeios violentos contra o Líbano, e a terceira fase, uma incursão por terra. O auge dessa segunda fase foi a capacidade de Israel assassinar o líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Realmente isso gerou um impacto muito grande do ponto de vista político, muito grande do ponto de vista tático, da moral da tropa ali junto com o Hezbollah. E não tem dúvida que isso criou um novo momento para Israel, né? Uma vantagem para Israel, grande. Agora, nós não podemos ser também ingênuos em acreditar que a morte do Hassan Nasrallah vai significar uma desarticulação total do Hezbollah. Esse é um grupo que desde 2006, desde o fim da guerra, da Segunda Guerra do Líbano em 2006, vem se preparando para uma terceira guerra do Líbano, não é? E com certeza existem quadros preparados, né, para poder assumir essas posições. E uma dessas questões importantes para a gente poder pensar, né, do Hezbollah, é que nessa fase o assassinato do Nasrallah deu a Israel um momento. E esse momento talvez esteja alimentando o governo israelense para algum tipo de incursão por terra. E o que nós estamos acompanhando agora em vários noticiários é que já existe movimentação de tropas israelenses dentro do sul do Líbano. Nós temos que aguardar um pouco mais para saber a natureza dessas incursões. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre o assassinato do Hassan Nasrallah e logo após falar sobre a invasão, o provável início dessa terceira guerra do Líbano com a invasão por terra pelo exército israelense. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o assassinato do Hassan Nasrallah, né? É muito impressionante como que o serviço de inteligência de Israel conseguiu matar o secretário-geral desse grupo. E no meio de uma localidade muito densamente povoada, né? E isso gerou várias questões, várias críticas, mas do ponto de vista militar, acertar, né, e matar essa liderança, decapitar essa liderança. Aliás, o exército israelense conseguiu já eliminar praticamente as 3 principais linhas de comando do Hezbollah, vai favorecer demais uma possibilidade de uma incursão por terra para Israel, que, ao meu ver, é um passo muito perigoso para Israel, muito perigoso para Israel, porque a vantagem do Hezbollah é a postura defensiva e no território libanês. Assim foi em 2006, assim foi em 2000, assim foi em 1982. Tá?
Mas sobre o assassinato do Hassan Nasrallah, uma primeira questão que eu gostaria de mostrar para vocês é que no Líbano nós temos 18 comunidades étnico-religiosas que são oficialmente reconhecidas pelo governo libanês. Esse mapa é da segunda edição do nosso livro sobre o Oriente Médio, que vai ser lançado daqui a um mês e meio. Então existem ali 35 mapas super interessantes sobre o Oriente Médio. É uma edição nova, reformulada, revisada e ampliada, muito maior do que a primeira. Então aguardem, porque os mapas estão espetaculares, as análises, é um livro muito recente, vai valer muito a pena depois vocês consultarem. Mas olha que interessante o que esse mapa do Líbano ele revela, né? Ele demonstra. Ele demonstra que o Líbano é um país que possui uma geografia étnico-religiosa complexa, onde cada cor representa a aglomeração de grupos religiosos. Por exemplo, essa cor cinza é onde estão os xiitas. Nesse ponto aqui a gente tem xiitas. No sul do Líbano, xiitas. No subúrbio de Beirute, xiitas. Onde estão os maronitas? Nessa parte do Monte Líbano. Onde estão os drusos? Nessa parte mais ao sul do Monte Líbano. Onde estão os sunitas? Na parte final ali do Vale do Bekaa, no norte do país. Existem áreas onde população cristã, maronita e ortodoxa vivem juntas, onde população ortodoxa e sunita andam juntas, né, vivem juntas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a maior parte dos ataques de Israel tem sido, pelo menos até agora, principalmente no sul do Líbano, nessa região de maioria xiita. Aqui é uma mistura de xiita com cristão maronita, aqui um pouco de drusos, e no Vale do Bekaa e em Ermel. Toda essa zona aqui é uma zona majoritariamente xiita, e vai ser justamente nessas zonas, no sul do Líbano, no Jnub, na região de Baalbek, né, de Ermel, e nesta área aqui é que concentram boa parte dos ataques contra o Líbano. E vai ser exatamente nessa última zona que eu estou mostrando aqui, ó, que é região sul de Beirute, que Hassan Nasrallah será atacado. Beirute tem uma história muito interessante, e na última guerra civil a cidade ela foi dividida em duas partes, o que muitos chamavam de linha verde, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui uma cor temática, já que é a linha verde, né? Essa divisão era a linha que dividia principalmente cristãos de muçulmanos. Nessa porção da cidade, aqui ó, nessa porção, ficavam os muçulmanos sunitas. Nessa outra porção, os cristãos. E depois, brigas entre sunitas e xiitas vai criar uma outra linha, que é esta linha aqui. E nesta linha aqui, o que nós temos é, nesse lado, sunitas, e nessa região, xiitas. E vai ser justamente nessa região, essa cor verde aqui, tentei fazer temático, ficou muito escura, né? É muito clara. Então, nessa região aqui, ó, é uma área de muita concentração de xiitas. E vai ser exatamente aqui, nesta regiãozinha, no sul de Beirute. Vejam só, ó, o tamanho da mancha urbana. Vejam o aeroporto internacional Rafik El Hariri. Aqui, basicamente, a linha verde separava o que era sunismo, o que eram os cristãos. E nessa área, onde fica a maior parte dos xiitas, na região sul de Beirute. E nesse ponto vermelho que eu estou mostrando para vocês, é que fica a área conhecida como Haret Hareik, né, ou da Ria, e é exatamente nessa mancha vermelha é que concentrou a maior parte dos ataques que vão assassinar o Sayed Hassan Nasrallah. Essa aqui é uma imagem já da Al Jazeera, mostrando a localidade dos ataques, onde mais de 80 bombas vão ser lançadas
num espaço densamente povoado, próximo do aeroporto, justamente aqui, nessa zona vermelha, e vai vitimar centenas de civis e também o dirigente máximo do grupo libanês Hezbollah. Isso para Israel foi uma vitória tremenda, do ponto de vista político, do ponto de vista doméstico, e na própria desestruturação moral, política do Hezbollah. E o que ocorre agora? Ocorre agora que estão pensando a transição, alguns nomes foram pensados para essa transição, mas o que se espera que nas próximas horas, já existe especulação que isso já foi decidido, mas ainda não tem clareza, né, se já foi ou não decidido, mas dois nomes disputavam a sucessão do Hassan Nasrallah. Um primo de primeiro grau do secretário-geral, que era o Hashem Safieddin. Ele é primo do Hassan Nasrallah, muitos laços com o Irã. O seu filho é casado com uma filha daquele general iraniano que foi morto no aeroporto lá em Bagdá, o Soleimani. Então tem laços fortes com o Irã. Então ele é um nome mais cotado para poder assumir. Ele tinha um cargo de secretário executivo do Hezbollah, vamos dizer assim. E o outro, também membro fundador desse grupo, que é o Naim Qassem, que é um veterano dentro do Hezbollah. Hoje fez um pronunciamento, né, dia 30 de setembro, fez um pronunciamento falando que o Hezbollah continua forte, que as linhas de comando estão funcionando. Mas tudo indica que quem vai assumir o lugar de Hassan Nasrallah vai ser seu primo, né? Que é o Hashem Safieddin. E o que é interessante dele? Ele parece, inclusive, com o Hassan Nasrallah. Ele tem uma voz parecida com o Hassan Nasrallah. Tem uma barba comprida igual ao Hassan Nasrallah. Alguns falam que até o tom de voz é parecido. E isso pode gerar algum tipo de impacto simbólico na entrada dele no grupo. Né, como entrar dentro do grupo, não, porque ele já está no grupo há muitos anos, né, praticamente desde a sua fundação, mas como secretário-geral do Hezbollah. A pergunta era, e agora? O que vai acontecer agora? Teremos então um cessar-fogo? Israel conseguiu o que queria e agora vai terminar as ações? Parece que não. Esse momento permitiu que Israel pudesse recalcular a possibilidade de continuidade da guerra. Eu escutei uma frase do jornal israelense Haaretz, muito interessante, que era o seguinte: como resolver um problema de uma guerra, Gaza? Criando outra guerra. Não é o cessar-fogo, é criando outra guerra, que é a guerra do Líbano. Então hoje, no dia 30 de setembro de 2024, tudo indica que a terceira guerra do Líbano está acontecendo em razão de algumas incursões por terra de grupos de forças especiais israelenses tentando criar condições, talvez, se a diplomacia mundial não agir com muita força, nas próximas horas ou amanhã ou nos próximos dias, nós veremos blindados, nós veremos tanques Merkava, nós veremos tropas de artilharia, de infantaria, de cavalaria mecanizada dentro do Líbano, retomando ali imagens muito duras, muito difíceis, que aconteceram, por exemplo, em 2006. Muitos estão dizendo, o Hezbollah agora está muito fragilizado, acabou. Mas nós temos que pensar o seguinte, não acabou. O Hezbollah de hoje é resultado de uma guerra que aconteceu em 2006, que desde 2006 se preparou para isso que está acontecendo agora. Da mesma forma, Israel. Aquilo que Israel aprendeu nos erros de 2006, provavelmente não vai errar novamente, agora em 2024, numa entrada por terra. Mas assim mesmo, a vantagem no momento de uma guerra por terra é totalmente do lado do Hezbollah. A superioridade aérea israelense impôs ao grupo libanês uma posição muito mais difícil. Mas uma invasão por terra devolve ao Hezbollah, mesmo com toda a confusão dos pagers, mesmo com o assassinato de Hassan Nasrallah, uma condição de vantagem. E por quê? Porque o Hezbollah não é
uma força militar formal. É uma força militar que mistura capacidade de um exército formal com uma força irregular. Então, os seus pelotões, as suas companhias, os seus grupos que atuam no sul do Líbano, eles são forças quase que independentes. As ações elas são lideradas por comandantes locais que agem com muita autonomia. Então, mesmo com a quebra da cadeia de comando e controle de comunicação, esses grupos têm muita autonomia. Então, em 2006, na Guerra do Líbano, algumas cidades do sul do Líbano deram muito trabalho para Israel, como, por exemplo, o Ben Jbel, o Marjayun. Por quê? Porque o Hezbollah está no tecido social dessa região, como mostrei naquele mapa. Eles estão no sul do Líbano. Toda cidade tem milhares de xiitas, e dentre esses milhares de xiitas, muitos são combatentes do Hezbollah. E dentre eles, operativos preparados e treinados para isso. Então eu vejo que Israel pode aproveitar o momento para uma incursão por terra, para forçar a implementação da resolução 1701, que dizia que o Hezbollah tinha que sair do sul do Líbano, que o exército libanês tinha que ocupar aquela região, né? E depois eles se retirariam. Mas uma incursão por terra que busque uma presença militar mais contínua israelense no sul do Líbano, criando ali uma buffer zone, isso vai ser um problema danado para Israel. Então eu não acredito que isso possa ser o projeto real que Israel busque numa intervenção por terra. Então é difícil também da gente precisar o que pode acontecer. Mas de toda forma, o que nós vemos hoje é que Israel está optando por uma ação por terra, me parece uma guerra limitada por terra, e vamos observar qual vai ser a extensão e a dimensão dessas ações para ter um olhar mais claro do que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Eu estarei aqui para poder acompanhar junto com vocês todos esses desdobramentos e, ao passar dos dias, nós vamos atualizando e fazendo análise sobre todas essas questões. Vamos torcer para que a agonia, né, dos libaneses, dos palestinos e dos israelenses possa terminar em breve. Pelo menos uma palavra de consolo aí, para a gente poder alimentar um pouco de esperança, mesmo num cenário onde isso é muito improvável. Um abraço a todos.